certo médico, muito bondoso, fez aquele juramento de curar os doentes e fazer de tudo para salvar vidas. E este médico trabalhava numa cidadezinha pequena, onde a maior parte da população era humilde e muito pobre. Então ele atendia os doentes daquela cidadezinha. Quando o doente tinha condição de pagar, ele cobrava. Mas quando o doente era muito pobre e não tinha condições de pagar, ele não cobrava nada. E ele pegava a ficha do paciente e ele escrevia com uma caneta vermelha, bem assim no cantinho, ele escrevia o seguinte: muito pobre para pagar, dívida perdoada. E ele fez isso a vida toda. Ele fez isso a vida inteira. Quem podia pagar, ele cobrava. Agora, quem não tinha condições de pagar, ele pegava a fichinha médica e escrevia em segredo: muito pobre para pagar, dívida perdoada. Os anos se passaram, ele foi envelhecendo, até que um dia ele morreu. Ele morreu. A viúva, então, arrumando o seu gabinete, o seu consultório, arrumando os seus arquivos, mexendo ali nas suas coisas, encontrou um arquivo enorme, com aquelas fichas, onde no cantinho delas, com caneta vermelha, o seu marido falecido havia escrito: muito pobre para pagar, dívida perdoada. E ela viu que era uma quantidade imensa de pessoas da cidade que ele havia atendido e que não pagaram nada pelo tratamento. Esta viúva, então, entrou em juízo, entrou com uma ação no tribunal contra todas aquelas pessoas, exigindo o pagamento. Ela constituiu lá um advogado, o advogado entrou com a ação no fórum da cidade e acionou praticamente a cidade inteira. Foi um reboliço. Todo mundo foi notificado para comparecer no tribunal e se defender. E lá estava a viúva, querendo receber o dinheiro daqueles tratamentos que o marido dela havia feito de graça a vida inteira. Então, foi aberta a audiência e o juiz pergunta para a viúva: minha senhora, por que a senhora quer receber essa quantia? Ah, porque agora eu sou viúva, sou sozinha, e eu preciso de dinheiro, e essas pessoas foram tratadas pelo meu marido, abusaram dele, e foram tratadas de graça, e não é justo agora, eu sou uma viúva, eu quero receber. Aí o juiz pegou as fichas e viu ali aquele monte de ficha. E ela disse: olha aí, seu juiz, dá uma olhada nessas fichas. Está aí a prova que o meu marido cuidou de toda essa gente e eles não pagaram nada. Aí o juiz pegou aquele monte de ficha e olhou, e puxou uma delas, e puxou outra, e puxou outra, e todas tinham aquela anotação do seu marido, do médico. Ele então pegou a ficha e mostrou para a viúva e disse: diga-me, minha senhora, esta letra é do seu esposo, é do seu marido? E ela toda contente disse: sim, seu juiz, é dele, é dele. Aí o juiz falou: minha senhora, então pega essas fichas e vai embora. Você não pode exigir o pagamento de nenhuma dessas pessoas, porque a única pessoa que poderia cobrar esta dívida escreveu: muito pobre para pagar, está perdoada a sua dívida. Vai, minha senhora, vai embora. A tua ação não procede
porque o seu marido perdoou estas dívidas. Por que eu estou te contando isso? Porque nós somos os doentes desta história. A viúva desta história é Satanás. O advogado desta história é a lei do cão. O juiz desta história é Deus. O médico desta história é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se nós tivéssemos uma dívida tão grande com Ele, e a Bíblia garante isso, que é um preço impagável. Nenhum homem tem como pagar o preço de um só pecado. Não há dinheiro no mundo que pague uma salvação de uma só alma, porque Jesus disse: uma alma vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. E o Senhor Jesus cuidou de você, tratou de você e abençoou você. E você não tinha como pagar a salvação que Ele te deu. Você não tem como pagar e jamais terá como pagar. É como se você tivesse uma ficha no céu e lá está anotado com tinta vermelha. A tinta vermelha desta história é o sangue de Jesus Cristo. E está anotado lá: não tem como pagar, perdoada da sua dívida. E vai chegar um dia, o dia do tribunal, em que Satanás vai exigir a dívida, vai querer que você pague. Aí Deus vai examinar ali a tua ficha celestial. E vai estar escrito ao lado do teu nome: pobre demais para pagar, dívida perdoada. E vai estar ali comprovado que você aceitou Jesus como teu Salvador. E agora nenhuma condenação há sobre a tua vida. Onde se encaixa na palavra de Deus, onde se encaixa no Evangelho essa ilustração? Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo vai querer te condenar, ele vai querer exigir a dívida, mas você pode ir tranquilamente para o julgamento final, tranquilo e sossegado, tranquila e sossegada, porque você poderá dizer até isto para Satanás: Satanás, olhe bem para mim, você quer exigir uma dívida, você quer a minha condenação, mas olhe para mim, Satanás. Você está vendo uma pessoa sem nenhum pecado, porque a minha vida foi lavada e remida com o sangue de Jesus, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.